Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Cripto e Cripto trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas. Bora para mais um vídeo falando de Ripple XRP e vamos falar hoje, pessoal, de um preço base do XRP se os ativos ponderados pelo risco, o RWA, tokenizados, atingirem 200 trilhões conforme previsto pelo CEO da Bitwise. Mas antes disso, como vocês sabem, eu tenho usado a MRX Capital há algum tempo como um bot de negociação de arbitragem de inteligência artificial que usa o método de arbitragem para negociar criptos e gerar lucro. A MRX Capital tem se tornado muito famoso recentemente como um bot de negociação de arbitragem, onde você pode ali sacar ou usar com todas as criptomoedas disponíveis no painel, como vocês podem ver aqui, ó, BTC, Litecoin, Dogecoin, Ethereum, Tron, XRP, tem também ali o próprio USDT na rede BEP20. E como vocês podem ver, eu tenho aqui de recompensa 7.868 dólares, já retirei 7.268 dólares e eu já investi aqui na MRX Capital 5.278 dólares. E nesse momento eu tenho 600 dólares para retirar. Aqui tem o link de indicação, investir, dá para você investir e também aqui retirar fundos. E nesse momento eu vou fazer um indraw. Como vocês podem ver, pessoal, você precisa ir nas configurações de contas para configurar ali o endereço de retirada. Eu tenho aqui 600 em XRP, como vocês podem ver, ó, ondulação. E vou fazer a retirada. Vou fazer uma retirada para a minha Binance e como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho 142 XRP no total de R$ 1.017. Descendo aqui, você vai colocar o valor, como eu tenho 600, né, doletas, e vou vir aqui em solicitar. Aqui mostra algumas informações para você configurar a conta e vou clicar em confirmar. Aqui já mostra, ó, o saque foi processado com o ID tudo certinho e o saldo aqui de XRP já saiu. Agora, uns 2 minutinhos já cai ali na conta. E aqui, pessoal, menos de 30 segundos já caiu, tá? Agora eu tenho aqui, ó, um total de 571 XRP no valor de R$ 4.084. Para você se cadastrar, eu vou deixar um link na descrição do vídeo, onde você vai colocar nome, nome de usuário, e-mail, repetir o e-mail, senha e repetir a senha, clicar em continuar, e aqui você já vai ter o acesso à MRX Capital. Este é o site onde mostra, né, que a arbitragem de criptos com lucros de até 5% por hora, né, a MRX Capital trabalha com essa arbitragem de comprar e vender ali, pessoal, usando corretoras. Aqui são as corretoras que elas usam, tá? E ele tem aqui o certificado lá do Reino Unido. Vou deixar então na descrição do vídeo todas as informações e sempre eu falo, nunca leve o vídeo como uma recomendação de compra ou de venda, sempre façam a própria análise. Todos nós sabemos que o XRP, né, que é a Ripple, ela trabalha, né, com esses ativos ponderados pelos riscos RWA tokenizados. E daí veio o CEO da Bitwise fazendo uma previsão aonde ele acredita que esses riscos, né, do RWA tokenizados, os ativos ponderados, eles podem atingir 200 trilhões. E para onde o preço do XRP então iria com essa base de preço, né, do CEO ali da Bitwise? O XRP que poderá então se beneficiar enormemente, já que o Matt Hogan, né, da Bitwise, prevê que esse mercado de tokenização poderá crescer para 200 trilhões. O Matt Hogan, que atua como diretor de investimento da Bitwise, ele afirmou recentemente que o mercado de tokenização de ativos do mundo real, RWA na sigla em inglês, pode expandir de 26 bilhões atualmente para 200 trilhões, argumentando que as finanças tradicionais já estão caminhando nessa direção. E se essa projeção se concretizar, o XRP Ledger, né, mantiver suas participações atuais, olha que é pouco, tá, pessoal?
1,75% no mercado de tokens, ela poderá abrigar cerca de 3,5 trilhões em ativos. E, curiosamente, modelos de avaliação sugerem que o preço do XRP poderia atingir entre, né, 245 doletas a 315 doletas nessa participação que o XRP tem de apenas 1,75%. Cada vez que dobra isso, aumenta o preço, né? E aumenta também ali os trilhões em ativos que a própria XRP poderá abrigar. O Matt Hougan então projetou que esses ativos ponderados RWA poderiam então saltar de 26 bilhões para 200 trilhões, tá? 110 trilhões em ações e 140 trilhões em títulos. E ele argumentou, o Matt Hougan, né, que a tokenização poderia crescer então 10 mil vezes, citando previsões otimistas do CEO da BlackRock e também do presidente da SEC. O XRP detém atualmente, pessoal, 455 milhões de dólares, apenas 1,75% desse mercado RWA dos 26 bilhões de dólares. E se o mercado, né, global da tokenização atingir os 200 trilhões, né, como prevê ali o CEO, né, da Bitwise, o XRP poderia administrar então cerca de 3,5 trilhões em ativos. E daí veio o Google Gemini falando, né, que então com essas projeções, o XRP poderia alcançar entre 245 e 315 dólares. O Hogan, que fez a previsão recentemente, durante, pessoal, uma conversa no podcast do Milk Hogan, que é o apresentador da LG Doucet. O Doucet mencionou um ponto memorando de Hogan, no qual o CEO insista que o mercado atual de tokenização está abaixo do seu potencial. O Doucet pediu a Hogan que explicasse melhor sua posição. E daí o CEO da Bitwise veio e disse que as pessoas muitas vezes tem dificuldade em entender a real dimensão desses números. Ele explicou que, embora os ativos tokenizados girem em torno de 20 bilhões hoje, atualmente, os mercados tradicionais são muito maiores. E, segundo ele, o mercado global detém 110 trilhões em ação, 140 trilhões em títulos, totalizando então 250 trilhões em imóveis e 30 trilhões em ETFs. Em seu memorando, ele argumentou que a tokenização poderia crescer então esses 10 mil vezes e ainda ter espaço ainda mais para expansão. E daí ele destacou o CEO ali da BlackRock, o Larry Fink, a maior gestora de ativos do mundo, afirmou que todos os ativos serão eventualmente tokenizados. Ele também mencionou o Paul Atkins, presidente da SEC, né, da Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, que fez comentários semelhantes. Segundo Hogan, grandes empresas de Wall Street já estão contratando pessoas para trabalhar com a tokenização. E isso confirma que o setor financeiro tradicional começa a demonstrar interesse. E a posição, né, da atual do XRP Ledger em um cenário desses 3,5 trilhões de dólares. Se o mercado, né, de tokenização atingir 200 trilhões, o XRP Ledger poderá se beneficiar desse crescimento. Os desenvolvedores criaram o XRP Ledger pensando em ativos tokenizados e o ecossistema continua a lançar atualizações que podem dar suporte à adoção institucional. E essas atualizações incluem DEX com permissões e domínios com mais permissão. Atualmente, o total de ativos tokenizados distribuído no mundo é 26 bilhões de dólares. E nesse momento, né, o XRP detém 455 milhões, o que representa 1,75% desse mercado. E se o livro ração mantiver essa participação, né, baixa de 1,75%, poderá crescer muito mais em um mercado de 200 trilhões, então o XRP Ledger ele abrigará então esses 3,5 trilhões em ativos tokenizados, né? Embora a maioria dos membros da comunidade XRP insista que o crescimento impactaria maximamente o preço do XRP, a extensão desse impacto permanece incerta. Como resultado, eles solicitaram, né, o Google Gemini que realize uma análise. E daí, né, o Google Gemini analisou a utilidade e a liquidez necessária, né, para a rede.
O foco foi a relação entre o valor on-chain sobre gestão e liquidez necessária para suportar esse valor de forma eficiente. E a Gemini destacou que o XRP Ledger atualmente possui esses 455 milhões em ativos, enquanto o preço do XRP está em apenas 1,35. Isso traduz em uma proporção de aproximadamente 337 milhões em RWA para cada $1 no preço do XRP. E em seguida ele estabeleceu, né, uma meta de 3,5 trilhões em RWA com base na manutenção da participação de apenas 1,75 do XRP nesse mercado de 200 trilhões. Para passar, né, desses 455 milhões para 3,5 trilhões em volume de ativos, né, pelo risco, né, do RWA, precisaria então o XRP crescer 7.692 vezes. E a Gemini observou que o preço geralmente não cresce da mesma proporção que o volume. Então, a Gemini, né, ela chamou atenção para que denominou modelo de buff de liquidez. Neste modelo, né, o XRP atua como um ativo de ponte em forma garantia e assim 3,5 trilhões em ativos tokenizados exigiria alta liquidez para que os usuários poderiam negociar. E nesse cenário, né, ele coloca então o XRP para buscar entre 245 e 315 doletas por moeda. Então, pessoal, com essa previsão, né, essa meta de preço que o CEO da Bitwise traz, né, nesse mercado tokenizado de 200 trilhões, pessoal, o preço do XRP atingiria então 3 dígitos para cima de 245 doletas. E o que vocês acham? Colocam ali nos comentários. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.